Dia com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, com toda sorte de bênçãos, sua casa, sua vida, sua família. Estamos numa época festiva, comemorativa, uma época de confraternização, que é o Natal. E é sobre isso que eu venho trazer para você nesse devocional especial de Natal, que eu venho trazer para você sobre o verdadeiro significado do Natal. E peço agora mesmo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é gratuito. Também compartilha e não esquece, deixa aí o teu like. Também abra agora mesmo o seu coração para receber essa mensagem da parte do Senhor, que ela venha frutificar e venha dar frutos em tua vida. E hoje vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no nosso devocional de hoje especial de Natal, não esqueça. Mateus, capítulo 1, do versículo do 1 ao 21. E vamos ler uma história que fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido no Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho, ele apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui que foi lido fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma história lindíssima, uma história onde todos nós sabemos e conhecemos. Mas antes de eu entrar nessa história, eu queria primeiramente falar o seguinte, da origem, como começou. Antigamente, naquela época, na antiguidade, os romanos, eles comemoravam o Deus Sol. Então, eles tinham essa data para comemorar o Deus Sol. Então, quando eles viram que nasceu um menino, então eles pegaram essa data e essa data foi substituída do nascimento de Jesus Cristo. Então, é uma data comemorativa para nós cristãos. Nós comemoramos essa data como a data do nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo não nasceu em dezembro, todos nós sabemos. Porém, nós temos certeza que ele nasceu, e isso é o que importa. Porque muitas pessoas questionam, elas estão mais preocupadas se Jesus nasceu nessa data, se Jesus nasceu no mês, no ano, se é pecado, se não é. Mas o que nós devemos nos preocupar é que Jesus, ele nasceu. Nós não devemos nos preocupar, mas sim nós devemos aceitar. Nós não devemos estar apegados se é pecado isso, se é pecado aquilo, não. Nós devemos aceitar essa data que nos foi dada para comemorarmos. Então, essa é uma data, Alessandra, mas isso é uma festa pagã. Não é pagã. Essa data ela foi substituída. Esse evento é comemorado pelos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixou de ser pagã e agora é uma festa cristã, onde foi escolhido para comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo. Porém, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, né? Muitos estudiosos e muitos teólogos, né, eles fazem os cálculos para ter mais ou menos a ideia da data, porque a Bíblia não é explícita sobre a data e não fala sobre o mês que Jesus Cristo nasceu, mas teólogos estudiosos, eles fazem os cálculos a partir do momento que a prima de Maria Isabel, ela ficou grávida, estava lá 6 meses, então eles fazem os cálculos e eles têm mais ou menos uma ideia que a data que Jesus Cristo nasceu é mais ou menos 25, 26, 24 aí de setembro, ou entre setembro ou outubro.
mais ou menos é a data, é o mês que Jesus Cristo nasceu. Mas a Bíblia, ela não fala sobre data nem mês que Jesus Cristo nasceu. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo nasceu e é o mais importante para cada um de nós que somos cristãos comemorarmos essa data tão importante para nós. Não é sobre presentes, não é sobre confraternizar com nossa família, não é sobre o comércio, não é sobre árvores de Natal, não é sobre enfeites natalinos, mas é sobre Natal, sobre nascimento de Jesus Cristo. Então, Natal, a palavra Natal significa nascimento. E todos os dias, Jesus, ele nos dá a oportunidade para que nós venhamos mudar nossos hábitos, mudar nossas atitudes, mudar nossas vidas, mudar nossas relações. Então, quando você lembrar da palavra Natal, lembre-se salvação, lembre-se nascimento, lembre-se Natal é amor, Natal é alegria de podermos comemorar, confraternizar a vinda, o nascimento daquele que veio para nos dar a salvação, para que veio nos trazer a vida eterna. Então, tem pessoas que dizem assim, mas não é pecado árvores de Natal? Não é pecado enfeitar sua casa com guirlanda, com enfeites natalinos? Não. Pecado é você bater na sua mulher. Pecado é nós falarmos da vida do outro. Pecado é nós comprarmos e não pagarmos. Pecado está mais além disso do que enfeites decorativos. As pessoas elas estão se distraindo e aí elas estão perdendo o verdadeiro significado do Natal. Porque nós não devemos nos apegar se isso é pecado, se isso não é pecado, se é enfeite é pecado, se Natal, se árvore de Natal é pecado. Claro que nós não devemos adorar essas coisas. O único que devemos adorar é aquele que nasceu, Jesus Cristo. Ele sim, você deve o adorar. Ele sim, você deve glorificar, louvar a Ele, somente a Ele. Essa é uma data comemorativa, é uma data de todos os cristãos, sim. Não é pecado árvore de Natal, decorações natalinas. Na minha casa só não entra Papai Noel, porque o único que entra é Jesus Cristo. Então, nós temos que deixar esses hábitos de dizer, é pecado, não comemoro porque é uma festa pagã. Não é festa pagã. Foi uma festa pagã e foi substituída pelo nascimento de Jesus Cristo, foi substituída e hoje é uma festa que comemoramos, não é uma festa cristã, é uma festa de confraternização, de amor, de nascimento. Porém, nós não devemos esquecer que Natal não é presentes, Natal não é comércio, Natal não é bebidas, não é comida, apesar que faz parte da confraternização entre os irmãos. Mas nós não podemos substituir, não devemos esquecer que o presente maior é Jesus Cristo, dado por Deus a cada um de nós. Que nós devemos, sim, dar-nos um presente àquele que nasceu. Jesus Cristo está entre nós. E ele não pode ser esquecido nesses comércios, nesses enfeites, nessas festividades. Mas ele, sim, tem que ser o principal nas nossas vidas, na nossa família, e em tudo que nós fizermos. Então, não é pecado nenhum você ter uma árvore de Natal em sua casa, até porque quem fez as árvores foi Deus. Então, ele criou todas as coisas. Porém, é a maneira de como você vai usar aquilo ali ao substituir por algo. Então, nós não devemos substituir. Mas não é pecado nenhum. É uma comemoração, é um dia especial que nós tiramos para confraternizar com aquele que veio para nos salvar, Jesus Cristo de Nazaré. Então, não é pecado, guirlanda, luzes, enfeites, não. Pecado, sim, como eu falei, é você comprar e não pagar, você bater na sua mulher, você falar da vida alheia, você fazer confusão é pecado, você criticar e julgar o outro. Isso sim, nós deveríamos estar mais preocupados com essas coisas do que estarmos preocupados
se árvore de Natal é pecado. Tem muitas pessoas que elas estão confundindo as coisas, elas estão trocando as coisas. E é isso que o inimigo faz, distraindo as pessoas. Enquanto elas ficam tão preocupadas se Natal se árvore de Natal é pecado, guirlanda é pecado, luzes é pecado, e aí mais pecado nós fazemos, né? Estamos tão preocupados com essas coisas, mas maior pecado é nós falarmos, fofocarmos, criticarmos, levantarmos maus testemunhos, bater na esposa. Isso é pecado. E comprarmos e não pagarmos. Isso é pecado. Então, que nós venhamos comemorar esse Natal na expectativa que todos os dias Deus, Jesus esteja presente entre nós. Porque lá vai dizer, né, em João 1, capítulo 14, que Jesus, ele se fez carne para habitar entre nós e nós podemos ver a sua glória. Então, Jesus Cristo, ele se fez pobre, Jesus Cristo, ele se despiu da sua onipotência, da sua onisciência. Jesus Cristo, ele se despiu da sua onipresença, são os atributos referentes somente a ele, para estar entre nós. E é isso que nós não podemos esquecer. Natal é Jesus Cristo entre nós. Natal é todos os dias. Natal não só pode comemorarmos um dia, mas Natal tem que ser todos os dias em nossas vidas. Temos que ter Jesus Cristo todos os dias em nossas vidas. Claro, tem uma data para se comemorar, sim, mas não podemos esquecer que Natal é comemorado todos os dias entre nós, no nosso coração. Porque foi para isso que Jesus Cristo se fez carne. Ele se despiu do seu poder, da sua glória, para vir à terra. Porque ele tinha um propósito de dar-nos a salvação. Então, o verdadeiro Natal é isso. Que você não esqueça que o verdadeiro Natal é amor. O verdadeiro Natal é nascimento. O verdadeiro Natal é salvação. Natal é alegria. Natal é paz. Natal é união, Natal é família, e sem esquecer da presença principal, Jesus Cristo, em nossas vidas. Não podemos esquecer que o nascimento nos traz todo dia as oportunidades de nos arrependermos. Nascimento nos traz todo dia a oportunidade de sermos uma pessoa melhor, mudadas, para que nós venhamos saber usar dessa mudança na vida de outras pessoas. Natal, como eu falei, é todos os dias. Então, Natal é a alegria de podermos confraternizar, comemorar a vinda, o nascimento daquele que veio nos trazer a salvação. E luxo é termos a vida escrita no livro da vida. Luxo, verdadeiramente, é você ter a sua salvação. É para isso que Jesus veio. É para isso que ele nasceu. Ele precisava nascer de uma virgem para ter o passaporte aqui nessa terra, para vir como uma pessoa normal, para vir como você e eu. Ele se despiu da sua glória para poder cumprir aquele propósito que Deus tinha na vida de Jesus Cristo. Era para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Então vejamos aqui nesse versículo que nós lemos. Maria, na verdade, ela era noiva de José. Maria, ela foi bendita, escolhida entre as mulheres. Ela foi agraciada. Maria, Deus viu graça em Maria e ela foi escolhida entre outras mulheres para trazer no seu ventre aquele que iria ser a salvação da humanidade. Porém, Maria, não esqueça aqui no contexto bíblico que ela era noiva de José. Mas Jesus, Deus chamou ela para carregar algo importante. O Jesus que ia trazer a salvação para a humanidade. Então, com certeza, Maria tinha planos na sua vida. Maria e José, eles tinham planos, projetaram sonhos, projetaram planos, arquitetaram projetos, com certeza. Assim somos nós. Você e eu,
nós projetamos todos os dias sonhos, projetos, planos para nossas vidas. Nós queremos realizar coisas nas nossas vidas. Mas muitas das vezes, quando Deus te chama, você vai ter que abortar esses seus planos. Muitas das vezes, a pessoa que foi chamada e ela aceitou ser escolhida, ela tem que entender que, primeiramente, tem que se cumprir os planos de Deus na sua vida. E, muitas das vezes, esses planos que você tem vai ser adiado e, muitas das vezes, vão ser esquecidos. Para poder Deus fazer os planos dele na sua vida. Então, é assim que funciona quando você aceita o chamado. Então, Maria, com certeza, José, eles tinham os planos para a sua vida. Tanto pessoais como profissionais. Mas eles deixaram os seus planos para carregar no seu ventre aquele que vinha trazer a salvação à humanidade. Eles tiveram que adiar os seus projetos para cuidar daquele que ia crescer como um bebê, uma criança, ia passar por todos os processos até se cumprir a promessa de Deus. Então, eles deixaram de adiar. E quantas das vezes você e eu tivemos sim e vamos ter que adiar nossos planos, nossos sonhos, projetos que nós queremos realizar para cumprir primeiro os planos de Deus aqui na terra, na nossa vida. Então é assim que funciona. Então é assim que funcionou na vida de Maria e José. Eles tiveram que abrir mão da sua lua de mel, eles tiveram que abrir mão do seu casamento, porque a palavra vai dizer que eles eram noivos. Então, José ainda não conhecia Maria, e nem Maria não conhecia José, intimamente falando. Então, eles tiveram que adiar esses planos, e outros, com certeza, para cumprir o chamado de Deus, que era trazer o menino Jesus na vida da humanidade. Então, essa história, ela nos remete à obediência e renúncia. Então, com Jesus é assim. E o verdadeiro Natal é isso. O verdadeiro Natal simplesmente é Jesus entre nós. Jesus na nossa vida, Jesus em tudo que nós fizermos e nascimento e salvação. E amor. Porque foi isso que Deus fez. Ele teve amor pela humanidade tão grande que ele enviou Jesus para nascer, o único filho que ele tinha, para nascer de um ventre de uma mulher que foi escolhida. Então, eu desejo a você, nós estamos terminando este ano e já vamos entrar em outro ano, um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano com muita conquista, um ano cheio de realizações, um ano de união entre as famílias, muita prosperidade e saúde. Mas que nós não podemos esquecer o principal, que é Jesus Cristo entre nós, nas nossas vidas. E antes de terminar aqui, eu gostaria de te fazer um apelo. Eu gostaria de te pedir e fazer um apelo a você. Abra o seu coração. Deixa Jesus nascer e habitar no teu coração. Deixa ele se revelar a você todos os dias e para você ver a sua glória. Então que nesse Natal nós possamos ser pessoas melhores, possamos ser pessoas nascidas de novo todos os dias. Que seja o Natal de Jesus Cristo, seja um Natal diferente, um Natal próspero, um Natal com alegria, felicidades para nossas famílias e para cada um de nós. Então, eu desejo a você grandemente, com toda sorte de bênçãos, um Natal cheio de Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que o menino Natal se faça presente na sua mesa, em todos os cantos da sua casa. Que ele seja o principal, que ele seja o presente maior. Que nós possamos dar a ele o presente da qual ele merece, que é a nossa obediência, que é a nossa renúncia, que é a nossa busca por ele e a nossa comunhão todos os dias. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos. E eu te encontro no próximo devocional,
se Deus me permitir. Deus te abençoe.